Amém. Gálatas 4, versos 4 ao 7, o texto diz assim: Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao nosso coração, e esse Espírito clama: Abba, Pai. Assim, você já não é mais escravo, porém filho, e sendo filho, também é herdeiro por Deus. Amém. Esse é o texto para a nossa vida. No início desse ano, eu e o pastor Jonatas, a gente fez um amigo lá no doutorado. A gente tem feito um doutorado e a gente conheceu algumas pessoas e um pastor ficou amigo nosso e ele me fez o convite para pregar na conferência de jovens das igrejas presbiterianas da região que ele atua como pastor. Eu não vou dar muitos detalhes, você já vai entender, porque eu vou contar uma história sobre a vida dele. E aí ele me convidou para estar lá com eles e eu pude estar lá, foi em junho desse ano, preguei, quando terminou, a gente saiu para comer, a gente começou a conversar, e ele começou a me falar um pouquinho do seu ministério, da sua vida, da sua família. Ele me contou que ele e a esposa já estavam há muitos anos tentando ter filhos, mas eles descobriram que eles não poderiam ter. E aí, eles decidiram pela adoção, fizeram o cadastro e ficaram esperando na fila de adoção. E eles já estavam há alguns anos esperando. Certo dia, toca o telefone dele e era assistente social informando que uma criança tinha acabado de ser dada para adoção e tinha chegado a vez deles. Eles precisavam correr para o hospital para conhecer aquela criancinha e ver se eles iam ficar com elazinha ou não. E é um momento difícil, porque no momento que eles chegam no hospital, a assistente social começa a falar um pouquinho da história daquele bebezinho. A assistente começa a dar alguns detalhes de como tinha sido a gravidez, de como era a mãe. A mãe era uma usuária de drogas, não tinha a menor condição de ficar com aquele bebezinho. E por isso optou por deixar que aquela criancinha fosse cuidada por uma outra família. E esse meu amigo foi informado junto com a esposa de que essa mãe tinha usado drogas durante toda a gravidez. E por isso aquele bebezinho podia ter muitos danos. E ele me falou naquele momento que uma das partes mais difíceis é essa. Porque a assistente social pergunta se, sabendo de todo esse histórico, eles vão querer mesmo ficar com aquela criancinha, com aquele bebezinho ou não. E ele fala que eles nem precisavam dar a resposta naquele exato momento. Eles podiam ir para casa, pensar por alguns dias e dar o retorno, se eles iam querer ficar mesmo com aquela criancinha ou não. Sabe qual foi a resposta que o meu amigo deu? Segura aí que eu vou falar mais para frente. Não fica ansioso não. Irmãos, nós que cremos em Jesus, fomos adotados por Deus. Todos nós que cremos em Jesus, nós fomos adotados por Deus. Chamar Deus de Pai é um dos privilégios que o ensino e a obra de Cristo nos proporcionam. Jesus, no seu ministério terreno, ele deu uma grande ênfase à paternidade de Deus. Deus não é só o nosso amigo, e não tem nada de errado em chamar Deus de amigo, a Bíblia ensina a gente a fazer assim, porque Ele de fato se torna o nosso amigo, mas Jesus muitas vezes chama atenção ao fato de Deus ser o nosso Pai. Quem aqui é pai sabe que, até quando os nossos filhos não se preocupam muito com as necessidades deles, nós pais nos preocupamos. O pai tem um olhar diferente sobre o seu filho. Ser filho de Deus não é uma analogia da relação de Deus com os homens, é uma realidade para aqueles que são salvos. Não é uma linguagem metafórica que a palavra utiliza, é literal, irmãos. Ser filho de Deus é algo literal. Se nós cremos em Jesus, nós somos filhos de Deus. E esse texto que a gente leu de Gálatas é um desses textos que ensinam isso para a gente. O texto diz que Deus enviou o seu Filho a fim de que nós recebêssemos a adoção de filhos. Sabe qual é o contexto desse trecho que a gente acabou de ler? Paulo, ele estava meio enfurecido com os crentes ali da Galácia, aqueles seus irmãos gálatas, porque eles começaram a querer trocar o evangelho verdadeiro por um outro evangelho. Mais do que isso, eles começaram a querer trocar a liberdade que eles receberam em Cristo pela escravidão da lei.
Depois que Paulo planta essa igreja lá na Galácia e ele parte, vieram alguns mestres judaizantes por meio daqueles irmãos ali, dizendo que o cristianismo era como se fosse um judaísmo melhorado. E por isso, os cristãos gentios, aquelas pessoas que se converteram que não eram judias, eles deveriam também começar a guardar a lei, se eles quisessem ser salvos. E aí os gálatas, na inocência deles, talvez, começaram a seguir esse pensamento. E com isso eles começaram a se desviar da verdade do Evangelho. Muitos daqueles irmãos começaram a querer voltar a algumas tradições que nesse momento, depois de Cristo, já eram inúteis. Tradições da lei mosaica. E eles faziam isso como se estivessem voltando à escravidão novamente. Paulo então vai começar a usar como ilustração a lei romana do seu tempo para lançar um pouquinho de luz sobre essa relação do crente em Jesus com a lei mosaica. No tempo do Antigo Testamento, ele vai dizer, antes de Jesus Cristo vir, quando a gente ainda estava debaixo da lei, a gente, o povo de Deus falando, obviamente, nós já éramos herdeiros da promessa que Deus tinha feito a Abraão, mas a gente ainda não tinha herdado de fato essa promessa. Então Paulo vai dizer que o povo de Deus antes de Cristo era como se fosse uma criança nos seus anos ainda de minoridade, antes de atingir a maioridade. E essa infância antes de Cristo era uma espécie de escravidão. Então o povo precisava de um tutor, que era a lei. Quando Cristo vem, o que Paulo vai chamar de plenitude dos tempos, o povo de Deus então atinge a idade adulta. O povo de Deus, ele atinge um amadurecimento na relação agora com esse Deus. Esse é o momento em que a gente começa a tomar posse da herança que Deus deu a nós, sem a necessidade de um tutor, sem a necessidade da lei. Paulo usa a linguagem do tutor, porque o tutor nesse tempo era quem cuidava da criança herdeira, até que ela chegasse à idade adulta e pudesse usufruir de todos os seus direitos plenos. Paulo então aqui no capítulo anterior, no finalzinho do capítulo 3, ele vai dizer que antes de Cristo, nós estávamos sob a tutela da lei. A lei mosaica era como se fosse o nosso guardião, o nosso tutor, e era o que nos conduziria a Cristo. E por isso ele vai dizer em Gálatas 3:25 que agora que veio a fé, nós já não permanecemos subordinados ao guardião, à lei. Alguns estudiosos, falando sobre esse tema aqui, vão usar a seguinte analogia. Israel passou 15 séculos, aproximadamente 1.500 anos, num jardim de infância e na escola primária, aprendendo nesse tempo os fundamentos da vida espiritual, enquanto se preparava para a vinda de Cristo. Quando isso acontecesse, quando Jesus viesse, o povo receberia a revelação plena, uma vez que Jesus Cristo é o Alfa e o Ômega. A gente já ouviu essa expressão, Alfa e Ômega são a primeira e a última letras do alfabeto grego. Mais do que dizer que Jesus é o início e o fim, isso aqui significa que Jesus era a própria lei, ou ele estava acima da lei. A lei era chamada de letra. Lembra daquele texto que a letra mata, mas o Espírito vivifica? Jesus é o Alfa e o Ômega, ele está acima da lei. A lei não era a revelação final de Deus, era só uma preparação para essa revelação definitiva que veio em Cristo Jesus. Debaixo da lei, os judeus ainda eram como crianças vivendo sob a condição de servos. Eles ainda não eram como filhos adultos, desfrutando da liberdade. Então, se agora os gálatas estavam querendo voltar a praticar alguns ritos da lei, era como se eles estivessem querendo voltar à servidão, à escravidão. A gente atinge a idade adulta quando Cristo vem. A lei meio que deixa a gente de joelhos dobrados diante de Jesus, e nesse momento então a gente toma posse da herança, sem mais a necessidade de um tutor, sem mais a necessidade de uma lei. Em Cristo, o que o texto está dizendo é que nós podemos ter acesso a todos os benefícios que Deus nos proporciona, especialmente a liberdade e a filiação. A liberdade e sermos chamados filhos de Deus. E essas duas coisas, na verdade, são uma só. O que Paulo está querendo deixar claro para a gente é, em Jesus, nós somos hoje filhos que podem usufruir de Deus como maiores de idade, com plena liberdade, sem mais a necessidade da observação da lei. É isso que o trecho está ensinando para a gente.
E a implicação disso, irmãos, é gigantesca. Jesus, que era o Filho unigênito de Deus, vocês lembram de João 3,16? Deus tanto amou o mundo que deu o seu único Filho, o Filho unigênito, o único gerado. A partir do momento que Jesus cumpre a sua obra nesse mundo e ressuscita, ele agora se torna o primogênito entre muitos irmãos. Ele não é mais o único Filho de Deus, ele agora é o nosso irmão mais velho. Jesus é o nosso irmão mais velho. É isso que a Bíblia ensina para mim e para você. E por nós sermos filhos, por nós fazermos parte agora da família de Deus, nós vivemos na plenitude dos tempos e somos herdeiros. Queridos, a paternidade de Deus é a ideia central de Deus no Novo Testamento. Deus é mencionado como Pai 245 vezes no Novo Testamento. Isso precisa ensinar para mim e para você um nível de intimidade com relação a Deus que é totalmente desconhecido fora do cristianismo. A doutrina da paternidade de Deus, ou da filiação, como você preferir, nos ensina coisas maravilhosas. E com base nesse texto aqui que a gente leu de Gálatas, eu quero destacar 3 lições nessa noite. A primeira delas: Deus nos ama com amor de Pai. Deus ama você com amor de Pai. Deus nos ama com amor de Pai. O texto diz que Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Irmãos, não é que Deus apenas nos ame, é que Ele nos ama tanto, Ele ama a gente com uma profundidade, Ele ama a gente com uma intensidade, que Ele adota a gente. Ele faz a gente se tornar um filho dEle. Ele se torna efetivamente o nosso Pai. E Ele faz isso enviando o que Ele tem de mais precioso, o próprio Filho. Só um Deus que ama age dessa forma. Jesus, nos evangelhos, sempre ensinava sobre a paternidade de Deus. Lá no Sermão da Montanha, que é um dos principais, um dos mais conhecidos dele, ele chama Deus de Pai e traz ali aqueles ouvintes a noção de Deus como Pai deles também. Jesus começa a introduzir essa ideia de que Deus é o Pai dele, mas é Pai daqueles também que viessem a crer, dos discípulos. Quando você lê Mateus 5,16, Jesus diz assim: brilhe a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem, glorifique o Pai de vocês que está nos céus. Deus é o Pai também daqueles que estavam ouvindo. Mateus 5, 44 e 45, ele diz: amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês, para demonstrarem que são filhos do Pai de vocês que está nos céus. Mateus 5, 48, sejam perfeitos como é perfeito o Pai de vocês que está no céu. Sabe por que nós somos chamados a ser santos? Por que nós somos chamados a dar um bom testemunho? Porque o nosso Pai é assim. O nosso Pai é santo, o nosso Pai é perfeito. Nós somos chamados a ser iguais a Ele. Como filhos, nós somos chamados a imitar o nosso Pai. A paternidade de Deus se torna o referencial de vida cristã. O referencial de conduta, a forma como a gente vai agir, como a gente vai falar, como a gente vai pensar. O crente deve viver para a glória de Deus, o crente deve amar os seus inimigos, ele deve obedecer ao Senhor, porque ele agora começa a agir como filho de Deus, porque de fato ele se torna um filho. Você se tornou filho a partir do momento que você creu em Jesus. Então a gente é chamado agora a viver de forma perfeita, como perfeito é o nosso Pai. Deus nos ama com um amor de Pai, por isso nós somos chamados a viver como filhos que o amam, que o imitam. Você já viu uma criancinha pequenininha? Ela praticamente imita tudo que o pai e a mãe fazem. A Manu está nessa fase, há muito tempo já. Ela imita tudo, ela fala o que a gente fala, às vezes até as coisas que ela não deve repetir da gente. E é horrível isso. Hoje aconteceu uma cena dessa, ela disse, me deu uma bronca, ela, olha o que ela falou, tá vendo por que não é para falar isso na frente dela? Não foi palavrão não, tá gente, por favor, não fala palavrão, antes que você pense isso. Mas quando você começa a ver o seu filho imitando tudo que você faz, até nas brincadeiras, quando você pula, quando você dança, zoando, ela começa a fazer tudo igual. Nós somos chamados a viver dessa forma, imitando o nosso Pai. As implicações disso são enormes.
A gente só pode dizer, por exemplo, que o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Porque a gente agora tem a certeza de que a gente tem um Pai que realmente se preocupa com a nossa vida. O Pai se preocupa. Você pode ter certeza que Ele se preocupa com a sua família. Esse Pai se preocupa com a sua vida, Ele se preocupa com a sua história, Ele se preocupa com as coisas pelas quais você está passando, Ele se preocupa com o seu sustento, com o seu trabalho, com o seu coração, porque Ele ama como Pai. E como filhinhos desse Pai que nos ama, nós somos objetos do seu amor. E por Ele amar a gente assim, além de dar para a gente todas as bênçãos da salvação, Ele também vai disciplinar a gente quando for necessário. Um pai que ama é um pai que disciplina. Ele cuida daqueles que Ele ama e começa a tratar como filhos de verdade. E disciplina, irmãos, não é punição pelos pecados, não, no sentido de expiação. Jesus já fez essa obra. A gente agora não precisa ser punido pelos nossos pecados. Quando Deus disciplina a gente, é no sentido de fazer a gente ser cada vez mais parecido com Jesus, fazer a gente ser cada vez mais santo. O amor que esse pai tem para com os seus filhos exige que ele faça tudo para promover o crescimento espiritual desses filhos. E aí, obviamente, a disciplina muitas vezes faz parte desse amor, porque Deus nos ama com o amor de Pai. Deus nos ama com o amor de Pai. A segunda lição que a gente vai tirar desse trecho é que por nós sermos filhos, nós recebemos o Espírito Santo. O texto diz, porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho ao nosso coração, e esse Espírito clama, Abba, Pai. Isso é muito importante para mim e para você, para que a gente tenha confiança no nosso relacionamento com Deus, para que a gente possa se aproximar de Deus sem ter medo, sem achar que Ele é um Deus totalmente distante. Paulo, lá em Romanos, ele vai enfatizar e vai relembrar que, uma vez que nós somos regenerados, nós somos agora filhos de Deus, e essa condição privilegiada de sermos filhos de Deus, tem a ver com a obra do Espírito Santo. Romanos 8, versos 14 ao 16. Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, porque vocês não receberam um espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam o espírito de adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Eu tenho certeza que eu sou filho de Deus, eu posso ter certeza da minha salvação, porque hoje o Espírito Santo habita aqui dentro, e Ele me testifica que eu sou filho de Deus, é o que a palavra está ensinando. É o Espírito Santo que garante a cada um de nós a nossa filiação, a nossa adoção. É como se Deus falasse assim, olha só, você quer uma prova de que realmente eu te adotei, você quer uma prova de que realmente você agora é um filho meu, é uma filha meu ou minha, é uma filha minha. Você quer uma prova disso? Olha para o meu Espírito que agora está no seu coração. Olha para o meu Espírito que agora enche a sua vida, que agora conduz você. Esse Espírito é o que nos faz perder o medo que nós tínhamos antes, quando a gente vivia escravo do pecado. É esse Espírito que adota a gente e faz a gente se tornar filhos verdadeiros. Hoje a gente pode ter intimidade, uma intimidade tão grande, que a gente pode se dirigir ao nosso Deus dizendo, Abba, Pai. Quantas vezes a gente ora assim, Pai, muito obrigado pelo dia, Pai, muito obrigado pelo seu sustento. A gente só pode fazer isso porque o Espírito Santo faz essa obra no nosso coração. O Espírito, ele transmite a gente um nível de confiança no nosso relacionamento com Deus, que agora a gente tem a ousadia, agora a gente tem o direito e principalmente a intimidade filial de chamar o nosso Deus de papai ou de meu pai, que é o mesmo que dizer Abba, pai. Abba é a palavra aramaica para papai, é um termo de grande intimidade, de respeito afetuoso. Eu não quero nem entrar naquela discussão boba, às vezes, de alguns teólogos, Abba, pai, não significa papaizinho e tal. Mas só você chamar Deus de pai, que é de fato o significado, já é algo de intimidade absurda, não dá nem para dizer. Você poder chamar Deus de pai.
E aí, enquanto a história das religiões vai mostrar que a maioria das culturas vivia cheia de pavor dos seus deuses, com D minúsculo, prestando cultos com ritos infinitos, sem sentido, numa tentativa de satisfazer as suas divindades, de evitar possíveis maldições, o apóstolo Paulo diz que a nossa experiência agora com o nosso Pai é o oposto disso. Agora a gente tem uma intimidade que é inexplicável. Como Pai, o nosso Deus não é mais uma fonte de medo. E é por isso que a gente aprende na palavra que o perfeito amor lança fora o medo. Quem é o perfeito amor, irmãos? É o nosso próprio Deus. O Pai nos trata como filhos adotivos, não mais como escravos. Nós agora temos acesso ao Pai da mesma maneira que uma criança tem acesso ao seu papai. Mesmo que ele seja a pessoa mais importante do mundo, mesmo que ele seja o rei de uma grande nação. Eu fico me lembrando da minha filhinha, quando eu penso sobre essas questões aqui, de Deus ser um pai. A Manuzinha, ela não tem a menor reserva para falar comigo, para entrar. Hoje à tarde eu precisava de um tempo para me preparar, para orar um pouquinho. Fui lá para o escritório e falei, poxa amor, fica com a Manu aí. Deu uma hora que ela simplesmente abriu a porta e entrou. Ela falou, papai, o que você está fazendo? Sentou no meu colo, começou a atrapalhar o filhinho. Espera só um minuto que o papai está terminando aqui o negócio. Não, mas o que você está fazendo? Começou a mexer. Filho tem esse tipo de intimidade com o pai. Filho fala as coisas que quer. Nem todas elas são coisas legais e boas, mas tem intimidade. É o Espírito Santo que garante a gente esse nível de confiança e intimidade. Chamar Deus de Pai só é possível pela presença do Espírito Santo no nosso coração hoje. E o resultado é que, como filhos adotados, nós começamos a participar de um relacionamento íntimo de amor com o pai e com o filho. E a terceira lição que eu vou destacar aqui, a gente hoje tem o privilégio de viver em intimidade com o Criador. Nós temos o privilégio de viver em intimidade com o Criador. O texto vai terminar, o trecho que a gente leu assim: você já não é mais escravo, porém filho, e sendo filho, também é herdeiro por Deus. Nós não somos mais escravos, não somos mais filhos que dependem de um tutor, que dependem da lei. Nós agora somos filhos livres, que atingiram a maioridade em Jesus, e por isso nós somos herdeiros. Herdeiro é aquele que tem direito à herança. É por isso que a gente tem acesso a tudo o que Jesus conquistou por nós naquela cruz. Irmãos, é por isso que eu e você um dia vamos ressuscitar, porque Jesus ressuscitou e Ele conquistou isso para mim e para você. Nós somos herdeiros. É por isso que um dia nós vamos ser restaurados. É por isso que um dia a gente vai ser perfeito como Ele é perfeito. É por isso que a gente vai viver eternamente. É por isso que a gente vai reinar com Ele. Porque hoje nós somos herdeiros, nós somos filhos. E diante disso, o sinal principal que identifica se o discípulo é verdadeiro, se o discípulo ama Jesus mesmo ou não, não é necessariamente a obediência, mas é o conhecimento pessoal e íntimo de Deus. Eu vou tentar explicar isso, e isso é totalmente consistente com o tema da salvação pela graça e não pelas obras, que Paulo ressalta nessa carta aos Gálatas e na carta aos Efésios também. A ênfase da vida cristã não é fazer, mas é conhecer o Senhor. A ênfase da vida cristã não é o quanto a gente faz, não é o quanto a gente pode entregar, mas é o quanto nós conhecemos o nosso Deus. E quanto mais nós conhecemos, quanto mais nós nos apaixonamos, quanto mais nós nos deleitamos na sua presença, mais a gente vai querer fazer por amor. Irmãos, a obediência e o serviço são essenciais, sim, na vida cristã, mas até mesmo um descrente, o ímpio, consegue obedecer formalmente ou de um modo legalista. Ele pode se esforçar e pode dar uma aparência de que talvez seja salvo. Uma pessoa não regenerada consegue obedecer, às vezes quase igual ou melhor do que um regenerado. Agora, tudo o que o discípulo verdadeiro faz de fato, vai fluir do seu relacionamento íntimo e pessoal com Deus. E aí eu vou começar a querer ler mais a minha Bíblia, eu vou começar a querer ter mais tempo na presença desse Deus, eu vou começar a querer buscar mais e aprender mais.
Porque agora eu quero conhecer esse Deus. E eu tenho conhecido. E eu vou servir, porque eu conheço cada vez mais a Deus, eu sei que Ele fez assim. E eu vou amar, porque eu tenho conhecido cada vez mais esse Deus, eu sei que Ele ama. E eu vou agir de uma forma diferente com as pessoas, porque eu tenho conhecido cada vez mais esse Deus, eu sei que Ele age assim, até comigo. Esse é o desejo de Deus, que nós o conheçamos. E se Ele nos torna filhos, é para que nós o conheçamos como Pai. Um teólogo importante certa vez disse, se a gente quiser julgar até que ponto uma pessoa entendeu o que é o cristianismo, tente descobrir o valor que essa pessoa dá ao fato dela ser filha de Deus e de ter Deus como seu Pai. Porque se esse pensamento de ter Deus como Pai não dominar e não controlar todas as suas orações, toda a sua adoração, toda a sua atitude diante da vida, isso quer dizer que ela não entendeu bem o cristianismo. E ele vai dizer, tudo o que Cristo ensinou, tudo aquilo que torna o Novo Testamento novo e melhor do que o Velho, tudo aquilo que é distintamente cristão em oposição ao simples judaísmo, tudo isso está englobado no conhecimento da paternidade de Deus. Pai é o nome cristão para Deus. Pai é o nome cristão para Deus. É por isso, irmãos, que Jesus instrui os seus discípulos sobre a necessidade de orar a Deus como Pai. Lembra quando Jesus ensina essa oração? Olha, quando vocês orarem, orem assim, Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. E nesse momento Jesus introduz um novo patamar de intimidade no relacionamento entre Deus e o seu povo. E é isso que vai caracterizar agora a nova aliança. É uma nova aliança que é iniciada por Jesus, que agora ensina para mim e você que a gente se relaciona com esse Deus. É um Deus íntimo e pessoal, não é mais aquela coisa distante. Não é uma divindade que a gente tem que ficar chamando atenção, que a gente tem que fazer um monte de coisa para que Ele não se ire contra nós. É um relacionamento de intimidade. Ele é Pai. Ele é Pai. O Pai que está nos céus é o Pai que ama e cuida dos seus filhos de uma forma íntima. Quando a gente vai para o nosso quarto, para a gente ter aquele momento a sós com o nosso Deus, aquele momento de devocional, de comunhão, a gente vai com a certeza de que a gente vai conversar intimamente com o nosso Pai. Isso é impressionante, irmãos. Quantas vezes nós fomos para o nosso quarto para ter esse momento de devocional com Deus e a gente foi de uma forma completamente mecânica. E a gente se colocou diante de Deus como se Deus fosse alguém totalmente distante. Às vezes a gente até pensa que Deus não está nem aí para os problemas que eu tenho passado, porque eu oro e eu peço um monte de coisa, parece que Ele nem se importa, Ele está tão longe. E ainda que a gente pense esse monte de coisa errada, Ele não é assim. Ele continua nos amando com o amor de Pai. Ele deu para a gente o seu próprio Espírito. E hoje a gente pode desfrutar da sua intimidade. Hoje nós podemos desfrutar da intimidade do Criador de todo o universo. E Ele é o nosso Pai. Ele é o nosso Pai. Diante disso eu quero fazer 3 aplicações. Primeira, busque intimidade com o seu verdadeiro Pai. Busque intimidade com o seu verdadeiro Pai. A conduta cristã é baseada no relacionamento íntimo, não num conjunto de regras. Você já deve ter ouvido, poxa, o crente não faz isso, o crente age dessa forma. Não é porque tem uma listinha que a Bíblia dá para a gente, eu vou fazendo check, vou fazendo, tem que agir dessa forma. Não, a gente começa a fazer por amor. A gente começa a fazer porque a gente quer ser mais parecido com o nosso Pai, a gente quer agradar esse Pai. Buscar ao Senhor a partir desse momento deve ser o motivo de maior prazer da nossa vida. Se Deus é o nosso Pai, por que tantas vezes a gente trata Ele como um ser distante? Quantas vezes a gente lida com Deus como se Ele nem se importasse com a nossa história, com a nossa vida? E a gente precisa refletir a seguinte questão:
Quantas vezes a gente tem se encontrado com o nosso Pai no nosso dia a dia? Se nós não temos tido intimidade com esse Pai como a gente deveria ter, é porque nós não temos buscado como deveríamos. Não é porque Ele ficou distante. Ele continua sendo Pai. Nenhum pai deixa de ser pai. Ele nunca deixou de te amar. Ele nunca deixou de se importar com a sua vida. E Ele nunca vai deixar. Deus nos ensinou a lidarmos com Ele com tanta intimidade, que Ele nos tornou filhos. Então a gente precisa aprender a buscar a intimidade com esse Pai verdadeiro, que nunca vai nos abandonar, nunca vai nos trair, nunca vai nos frustrar, nunca vai nos desamparar. Talvez você tenha dificuldade de entender Deus como Pai, porque você tem ou teve algum pai totalmente cheio de falhas, cheio de defeitos, e aí você acaba projetando essas falhas nesse Pai que é perfeito. Mas é o Pai que está nos céus perfeito, que se torna o paradigma, o padrão de paternidade para cada um de nós. Ele que é perfeito. Hoje eu, como pai, busco a esse Senhor para que eu acerte nas minhas falhas, para que eu acerte e trate meu coração nas coisas que eu preciso tratar, para que eu seja um pai cada vez melhor para minha filha, para que eu ame ela com o amor com que Deus me ama. Ele é o Pai perfeito, Ele é o padrão. A gente não pode inverter isso. Segunda aplicação: obedeça a Deus por amor, não por obrigação. Obedeça a Deus por amor, não por obrigação. Entender a pessoa do Pai nos faz entender que o Evangelho não exige obediência, mas ele gera obediência. Irmãos, o Evangelho não exige obediência, uma obediência cega, uma obediência sem coração, mas ele necessariamente vai gerar essa obediência de forma natural, de forma amorosa. Uma vez que eu sou alcançado por esse Evangelho, entendo que eu me tornei um filho do Deus de todo o universo, de um Pai que me ama com um amor que eu não consigo nem entender e nem explicar. Eu agora vou querer fazer todas as coisas por Ele, para que Ele seja honrado, para que Ele seja conhecido. Você entende? O Evangelho me transforma e Ele vai começar a gerar dentro de mim desejo por obediência, desejo por santidade. Por que eu vou obedecer a partir de então? Porque agora eu sei que eu sou um filho e eu sei que esse Pai maravilhoso me ama. Ele me resgatou, Ele se importa comigo. Ele age assim com você, meu irmão, minha irmã. Esse é o nosso Deus. A doutrina da paternidade é a base da conduta cristã. Terceira aplicação: saiba que Deus sempre ouve você. Aprenda que Deus, sendo seu Pai, Ele sempre vai te ouvir. Deus sempre ouve você. Então, ore com confiança de que você sempre será ouvido. A nossa oração é feita a um Pai que ouve com carinho e amor, tendo todo o poder para responder. Quando a gente se aproxima de Deus, a gente precisa se lembrar quem Ele é. Quando nós oramos, nós estamos falando com o nosso Pai. Nosso Pai. E duas coisas importantes precisam ficar claras para a gente aqui. Primeira, a nossa oração não pode ser mecânica ou impessoal, como se a gente estivesse usando uma técnica para chamar a atenção de alguém que geralmente não olha muito para mim. E a segunda é que a nossa oração precisa ser livre e ousada. Não sem reverência, mas livre e ousada. A gente não deve hesitar em imitar o descaramento de uma criança que não tem o menor medo de pedir qualquer coisa para os seus pais, porque sabe que sempre vai poder contar com o amor dos pais. É claro que isso não significa que Deus sempre vai dizer sim para as nossas orações. Às vezes, a gente pede coisas erradas, irmãos. Nós somos egoístas. É prerrogativa de Deus, o nosso Pai, dar para a gente o que é bom, dá para a gente coisas que são necessárias para a nossa vida. Deus, como qualquer bom pai, se dá o direito de dizer: olha, isso aí não, isso não vai ser bom para você agora. Você agora vai receber isso aqui, ó. Isso é o melhor que eu tenho para você nesse momento. Pode confiar, eu estou cuidando de você, eu conheço a sua vida, eu estou do seu lado. Agora, a gente pode ter a certeza de que Ele sempre nos ouve. Você é filho.
Você é filho, você é filha. Ele sempre vai te ouvir. Tenha convicção de que Deus sempre vai nos ouvir e Ele sempre vai dar o que a gente precisa, não necessariamente o que a gente quer. Nós somos exortados a confiar em Deus, porque Ele é o nosso Pai. E aí o texto sagrado vai dizer, se Deus cuida até mesmo das aves do céu, dos lírios do campo, com muito mais cuidado, Ele vai cuidar dos seus filhos. Esse é o nosso Deus, irmãos. E a resposta do meu amigo foi, lógico que a gente vai ficar com ela. É lógico que a gente vai ficar. Lembram da história do início aqui? É lógico que a gente vai querer esse bebezinho. E ele olhou para mim contando essa história, falando, Felipe, eu fiquei pensando muito em como Deus nos aceita. Deus nos ama com esse amor. Não tem como eu aceitar esse bebezinho, o que quer que ele tenha passado. Ainda que ele tenha um possível dano. E eles adotaram aquela bebezinha linda. Quando a gente conversa com pessoas que desejam adotar, essas pessoas dizem que uma das partes mais difíceis é preencher o questionário quando entra numa parte de problemas que são aceitos pelos pretendentes. Você, quando vai adotar alguém, você vai preencher uma ficha. Essa semana eu li toda essa ficha para entender como é isso. Você precisa marcar sim ou não, em determinado momento, se você aceita certas condições que a criança possa ter. Então, coisas do tipo, você aceita que essa criança tenha problemas físicos não tratáveis, problemas graves, você aceita que essa criança tenha problemas mentais não tratáveis ou graves, você aceita que ela tenha problemas psicológicos graves, você aceita se ela tiver pais soropositivos para HIV, se os pais foram alcoólatras ou usuários de drogas, se essa criança foi proveniente de estupro, proveniente de incesto, se ela foi vítima de estupro, se foi vítima de atentado violento ao pudor, se foi vítima de maus tratos. E aí você tem que marcar se você aceita ou não. A pessoa precisa marcar com que tipo de dificuldades, como a gente chamaria, você estaria disposto a conviver nessa criança que deseja adotar. E se a gente marcar não? Quem que vai cuidar desse serzinho? Quem vai cuidar desse ser humano que Deus ama? Esse é o dilema que todos os pais que adotam passam. E essa é a figura que eu imagino sobre Deus nos adotando. Ele é aquele que diz para cada um de nós, eu quero esse aí, eu quero você, independente do problema que você possa ter. Sim, eu quero você que está preso na pornografia, como um cão que volta ao seu vômito. Eu quero você que se olha no espelho e odeia o que vê todos os dias. Eu quero você que fica querendo tirar a própria vida e fica se cortando com a lâmina de barbear constantemente. Eu quero você que só pensa em si mesmo. Eu quero você que vive escravizado na própria insegurança. Eu quero você que sofre de depressão. Eu quero você que no passado já me negou. Eu quero você. E a lista pode continuar infinitamente. Não existe nenhuma deficiência, nenhum problema desqualificante que o Senhor rejeite em nós. Não há ninguém que Deus diga, esse problema aí eu não aceito, esse problema eu não consigo resolver, ou então essa pessoa eu sou incapaz de salvar. Irmãos, o sangue de Jesus é suficiente, Ele morreu por todos aqueles que confiam no seu nome e na sua obra. Qualquer um que confiar na morte e na ressurreição de Jesus Cristo, pedindo perdão pelos seus pecados, pode ser adotado como filho de Deus. Nós podemos ser seus filhos, não mais seus escravos, não mais seus trabalhadores apenas, não pessoas que estão tentando ganhar alguma coisa em troca. Homens e mulheres adotados pelo Criador dos céus e da terra, para sermos seus filhos e os chamarmos de Abba, Pai. Senhor, muito obrigado pela sua palavra, Senhor. Toda glória e louvor sejam dados ao seu nome, Deus. Nós te amamos, nós te agradecemos, Deus. Ser chamado de filho é um privilégio, Senhor. A gente não consegue entender o porquê, e a gente nem precisa, Senhor. Simplesmente nós te agradecemos, nosso coração se enche de gratidão pela sua palavra maravilhosa, Deus.
nosso coração se enche de alegria, porque o Senhor nos ama com esse amor. Muito obrigado por ser povo teu, por fazer parte da sua família, Senhor. Todo louvor e honra e majestade sejam dados a você. No seu nome, Senhor, nós oramos. Amém e amém.